Olá, meu amigo e minha amiga do Saldo Extra. Que prazer iniciar mais uma jornada juntos. Você já pensou em obter a independência financeira? Isto faz parte dos seus planos? Pois eu quero hoje lhe convidar a pensar nesse assunto. E mais do que pensar na independência financeira, o que nós podemos fazer para alcançar o nosso sonho de uma vida patrimonial boa, estabilizada, viver bem com as nossas finanças e passarmos a usar esse termo, independência financeira. Eu quero dizer a você que é possível. E se você está vivendo aí com alguma dificuldade, está com algum problema, fique ligado com a gente. Você jovem que está pensando no futuro, esse tema também é para você. Portanto, fique ao nosso lado que nós vamos trazer boas e excelentes notícias. Mas antes de tocar neste assunto, antes de apresentarmos esse tema, eu quero mais uma vez lhe fazer um convite para que você esteja ao nosso lado também nas redes sociais. Em particular, que nos acompanhe no nosso blog novotempo.com/saldoextra, onde você pode ali ver todos os nossos programas e, claro, você pode interagir com a gente. Sua pergunta, seu comentário, sua observação, a sua dúvida e também conte as bênçãos da sua vida material. O que o Saldo Extra tem proporcionado de coisa boa para a sua vida financeira. Queremos ouvi-lo e vamos trazer aqui a sua pergunta, também o seu comentário. Será um prazer ter você interagindo conosco nas redes sociais. E eu quero também lhe incentivar a você curtir a nossa página facebook.com/saldoextra. Acompanhe conteúdos especiais, dicas especiais que estamos colocando ali para os internautas. Quer saber das notícias da Novo Tempo? Acompanhe-nos no Instagram e no Twitter, @saldoextra. Queremos que você seja o nosso aliado, nosso companheiro nas redes sociais e vamos levar essa corrente do bem, o bem também nas finanças, para todas as pessoas. O termo independência financeira é usado basicamente em duas situações. Quando o jovem começa a trabalhar e busca assumir suas contas sem a ajuda dos pais ou do responsável. E mais adiante, quando o profissional pretende viver dos recursos acumulados ao longo da vida, seja para se aposentar ou para investir em novas alternativas. Agora, o que as pessoas realmente entendem sobre o assunto da independência financeira? A nossa equipe foi às ruas para ouvir se elas realmente já alcançaram a dependência financeira, se ela entende este termo e o que elas estão fazendo. Vamos acompanhar este vídeo. Eu moro com meu pai e com a minha mãe. Eu dou R$400 para minha irmã para ajudar nas contas de casa. Eu costumo ajudar com algum valor assim. A gente ser independente, né? Sem ficar dependendo dos outros, né? Você poder arcar com as suas coisas, com as suas dívidas, com as coisas que você quer ter, com as coisas que você quer alcançar, sem ficar dependendo de mais ninguém. E principalmente, por exemplo, o caso da Ana Paula, que está fazendo a faculdade. A gente não quis fazer nenhum plano do governo, por FIES, nada, porque eu acho que fica tão mais difícil depois para poder pagar, esse juros é maior até. Então é melhor assim, a gente arcar com essa independência, a gente procurar perto daqui, perto dali e a gente se virar e fazer. Água, luz, né? Geralmente eu dou uma força na internet também, que é o que eu mais uso lá para trabalhar, que agora eu estou numa outra fase que eu estou fazendo novos investimentos, né, na minha empresa, então não tem como eu estar dando tanto aquele auxílio para eles que nem era antes, né? Mas agora no que eu posso ajudar, eu estou ajudando. É você conseguir sobreviver com o que você ganha, né? Com o que você tem, você adequar a sua vida à sua renda mensal. Eu acho que essa é a independência financeira. É você poder se viver assim, se alimentar, cuidar de sua casa, manutenção, ter até lazer para quem curte, fazer coisas, né? Viajar. Ter seu próprio dinheiro, né? Seu próprio salário, sua própria vida, né? Eu acho que assim, né? Você trabalha o mês todo, né, e tem o seu lucro, né? Então você não depende mais assim, que nem no meu caso, eu não dependo mais dos meus pais para estar podendo fazer os meus investimentos, né? Tá bancando estudo, tá bancando material, tá bancando água, luz, internet para estúdio, você entendeu? Eu acho que eu entendo por isso, independência financeira, você não depende mais de alguém para você ter seu dinheiro, né? E se você conseguir viver sozinho, fazendo as coisas que você precisa, sem passar dificuldade e necessidade, você já tem a sua independência financeira, né? Olha, a independência financeira vai um pouquinho além de não depender dos outros. E nós vamos entender um pouco mais disso agora. Quem é que não sonha com um patrimônio financeiro que cresça mês a mês?
que esteja protegido da inflação e que seja capaz de gerar renda para manter o padrão de vida desejado? Quando começamos a trabalhar, recebemos nossos primeiros pagamentos. Então, usamos esse dinheiro para manter nossa vida, que dependendo de nossas necessidades e desejos, geram mais ou menos gastos. Se você for uma pessoa educada financeiramente, jamais irá gastar mais do que você ganha e terá a disciplina para guardar parte dos ganhos. Já pensou em guardar ao menos 20% de tudo que você ganha e começar a montar sua reserva financeira? Essa reserva servirá para os momentos de emergências, como desemprego, um tratamento médico, entre outros imprevistos. E servirá também para fazer frente aos seus sonhos, aos seus planos. Que tal fazer uma reserva equivalente a 12 meses, o equivalente a 12 meses dos seus ganhos? Será que isso é possível? Parece muito, não é? Mas eu quero dizer que é possível sim. Assim você terá um ano de sustento em caso de desemprego, por exemplo. Esse é o primeiro estágio da independência financeira, onde você já tem o seu próprio seguro contra imprevistos. Disciplina aqui é a palavra de ordem e ela está entre os requisitos mais relevantes para uma vida financeira de sucesso. Outro fato a ser observado é o padrão de vida que você vai adotar. Muitas vezes, o sonho pela independência financeira vem junto com um sonho de gastos que nem sempre cabe no seu bolso. Há um ponto neste fluxo financeiro que pode colocar tudo a perder. É aquela torneira malvada dos gastos. Quanto mais essa torneira estiver aberta, menores serão as chances de o restante do fluxo ser bem conduzido. E o que faz esta torneira jorrar é o nosso padrão de vida. Quando suas fontes de renda aumentarem e você ver sua reserva financeira cheia e suas aplicações crescendo mês a mês, as tentações aparecerão. Uma TV mais moderna, ainda que a sua esteja ótima, um carro mais novo, ainda que o seu te sirva bem, mudar para um apartamento ou casa maior, ainda que a família continue do mesmo tamanho, apenas para citar alguns exemplos. Nestes momentos, lembre-se do seu objetivo, a independência financeira. Não deixe suas emoções traírem a sua razão. Aliás, entenda que quase todas as nossas decisões de consumo são emocionais. Portanto, é fundamental aprender a controlá-las. Saber organizar as finanças pessoais e transformar o controle financeiro em um hábito nem sempre são tarefas agradáveis e simples de se colocar em prática. A razão básica é que deixar de consumir traz uma sensação cruel de exclusão moral e social, situação especialmente agravada quando ainda somos jovens. Mas, como toda mudança, trata-se de uma escolha. E a boa notícia é que sempre podemos e devemos escolher. O que é mais importante? Por quê? Escolha, decida. Assim, meu amigo e minha amiga, permita-me listar alguns hábitos que podem te ajudar neste processo. O primeiro deles é que você deve respeitar os pequenos valores. Algumas pessoas ignoram até as moedas por terem baixo valor. Querem se livrar delas porque pesam na carteira, não fazem diferença nos gastos, entre outras desculpas. Devemos aprender que os pequenos valores representam o quanto respeitamos o nosso dinheiro. Se queremos conquistar nossa independência financeira, devemos prestar atenção em todos os valores, inclusive os pequenos. Há uma frase que diz: a subjetividade dos pequenos valores pode levá-lo a decisões equivocadas quando muito dinheiro estiver em jogo. Geralmente, nos perdemos em pequenos gastos. Assim que o salário cai na conta, na maioria das vezes, já separamos o dinheiro do aluguel, do colégio, do carro. E quando pagamos as contas maiores, temos a falsa sensação de que o dinheiro restante é lucro. Muitas das vezes gastamos sem pensar, de diversas formas. E quando percebemos, aquele saldo positivo já não existe mais, por conta destes pequenos gastos com pequenos valores que nem estavam previstos em nosso orçamento. Por isso, procure guardar todo e qualquer centavo ganho.
Um conselho básico em educação financeira é: mantenha organizado o seu orçamento doméstico. Isto é fundamental. Isto fará toda a diferença na busca da tão sonhada independência financeira. Você deve saber exatamente por onde anda o seu dinheiro. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que preferem nem conferir o extrato bancário com medo dos valores disponíveis na conta. Não faça isso. Você deve sempre conferir o seu extrato bancário, até por uma questão de segurança. Verifique se os gastos debitados são realmente seus, para que não haja nenhuma cobrança indevida. Neste ponto, é importante também guardar os recibos ou pelo menos anotar todos os gastos, independente dos valores. Aprenda a dizer não para você mesmo. Se você tem sonhos e metas para a sua vida, isto será necessário, pois estamos a todo momento sendo tentados pelos nossos desejos. O tempo é uma ferramenta fundamental para que a gente seja capaz de sustentar nossos sonhos e vivê-los de forma mais intensa e durável, pois vamos precisar esperar para realizá-los. Nesta jornada, temos que aprender também a lidar com a frustração, pois nem todos os passos serão dados como gostaríamos. É quase sempre muito fácil enumerar aquilo que queremos atingir. O problema está em definir quando e como chegaremos lá. As prioridades costumam ser as grandes barreiras para um planejamento financeiro eficiente. Portanto, defina as suas prioridades com disciplina e simplicidade. Corra atrás daquilo que você conquistar. Não coloque metas de difícil alcance, pois isso pode te desanimar no processo. Tenha metas simples e realistas. Chegando lá, você define outras e começa tudo de novo. E eu sugiro que você defina o que você quer, saiba quanto isto vai lhe custar e passe a compor o valor necessário para chegar lá. Uma TV, um carro, uma casa ou a sua aposentadoria, não importa. Avalie, poupe e compre tudo à vista. Vamos conhecer a história de um jovem que conseguiu conquistar a sua independência financeira. Foram a passos duros, mas hoje ele conta pra gente um pouco de sua experiência de sucesso. Vamos acompanhar. Oi pessoal do Saldo Extra, hoje eu estou aqui em Jacareí, cidade do interior de São Paulo, para conhecer a história de um jovem que conquistou sua independência financeira aos 31 anos de idade. A gente vai conversar agora com ele, o nome dele é Paulo Rios, mas todo mundo conhece como Paulinho. É isso mesmo, Paulinho? É isso aí. Agora, Paulinho, quando foi que você sentiu a necessidade de dar esse passo? Eu preciso sair da casa da minha mãe e ter meu próprio imóvel. Com 28 anos de idade, eu já comecei a procurar pela internet, dar umas pesquisadas em apartamentos, casas e planos de pagamento, né? Só que aos 29 eu saí à procura, fui pra rua procurar de fato. E esse aqui foi o primeiro que eu encontrei e foi amor à primeira vista, eu acabei comprando. O primeiro e já tomou a decisão para comprar? Foi. Eles sempre deixam os apartamentos planejados, né? E a gente olha, se apaixona e fala, é esse aqui. E já que foi amor à primeira vista, qual que foi o próximo passo, então, para você conquistar esse imóvel, pra você comprar? Eu comprei na planta e aí da planta até a entrega das chaves foram 2 anos e meio. E nesse período eu tive tempo de juntar um dinheiro e de também comprar algumas coisinhas que eu sabia que ia caber no apartamento. Tipo, já comprava panela, já comprava talher, almofada, um tapete pro banheiro, pro quarto. E foi o tempo que eu tive para me planejar. É um gasto que não estava no seu orçamento, como que você se planejou para conseguir comprar sem ficar com dívidas? Eu tive que me enxugar nas minhas saídas, para comer uma pizza, fim de semana passear, então eu enxugava isso, eu não ia. E esse dinheiro eu ia arrecadando e guardando numa conta que eu tinha. E somou um dinheiro razoável que quando eu peguei o apartamento, eu tive condições de comprar tudo à vista. Tudo à vista no sentido de acabamento do apartamento. O piso, a tinta para pintar a parede, o acabamento do teto em gesso,
pedra, pia, então essas coisas tudo eu comprei à vista. Paulinho, aí qual foi a sensação quando você recebeu a chave, veio, abriu essa porta, entrou? Meu apartamento. Como que foi? Olha, eu peguei a chave aqui embaixo, né? E já subi com a chave na mão, abri, tava sozinho, eu quase chorei. Falei assim, Não tinha nada ainda, mas tinha já... nada, mas eu já vi, ficou eu já emocionado. vi tudo isso. Tudo que está aqui no meu apartamento está porque eu quis. Eu queria desse jeito e foi e fiz. E eu vim, peguei a chave e comecei a olhar tudo, medir as paredes para comprar os azulejos da cozinha. Paulinho, por que você decidiu comprar um imóvel? Porque você morava com a sua mãe. Por que você falou assim, não, eu preciso ter o meu imóvel, o meu cantinho? Por que você tomou essa decisão? Eu lembro que desde os 7 anos de idade, eu morava com a minha mãe e a gente não tinha casa própria. A gente vivia ou de aluguel, ou de casa emprestada, ou nos fundos da casa de um parente. E isso acordou, essa vontade acordou quando eu tinha 28, né? Então levou aí um tempinho, mas foi por isso, porque eu não tinha casa própria. E eu dormia na sala, né? Porque sempre eram casas pequenas, então o quarto era da minha mãe e eu dormia na sala. Paulinho, você entrou aqui nesse apartamento, estava sozinho, ainda não tinha nada. Houve algum momento em que essa situação te assustou? Ai, vou dar conta, o que vai acontecer agora que eu tô morando sozinho? Será que eu vou passar alguma dificuldade? Teve alguma sensação assim ou foi tranquilo? Quando eu já lavava, eu já passava minhas roupas, já limpava a casa, passava vassoura, mas eu não sei cozinhar. Então foi uma coisa que me assustou quando eu entrei aqui. Eu falei assim, tudo vai dar certo, menos a comida, né? Eu não sei cozinhar. E aí, como que foi nesse processo? A mãe socorreu no começo. Ela socorreu no começo, mas aí eu aprendi a fazer um arroz. O primeiro passo é o arroz, né? E aí, quando se trata de uma mistura, aí eu moro perto de um supermercado, vou lá e dou um jeito. Comprar pronto. Compro já. Pronto, Mas o próximo passo é aprender a fazer feijão. Paulinho, e você que passou por toda essa fase, tem algum conselho, alguma dica, algo que você fez ou não deveria ter feito que você possa deixar agora para quem está assistindo a gente? São duas coisas. A primeira, eu teria comprado mais cedo. E a segunda é não ter comprado o primeiro que eu vi. Porque na época existiam outras opções. Se eu tivesse pesquisado, quem sabe, né? Poderia conseguir alguma coisa até mais barata ou até maior. E você também comentou com a gente a questão do à vista, que você conseguia muitos descontos. Isso valeu a pena também guardar esse dinheiro? Valeu a pena, porque como eu comprei na planta, até a entrega das chaves eu tive um período grande aí para guardar dinheiro, né? Quando eu peguei o apartamento, eu estava com a grana e aonde eu ia era negociável, porque eu pagava à vista, conseguia desconto, até o pedreiro eu consegui mais barato por ser um pagamento à vista. Tá feliz, Paulinho? Super feliz, realizado. Quem sabe não compro outro, né? Olha que bom. Olha, o Paulinho já trabalha, já tem seu carro, né, Paulinho? Já tem um imóvel. O que tá faltando agora? E aí, meninas, o que tá faltando? Olha, fica a dica para quem tá assistindo o Saldo Extra. Paulinho, muito obrigada por ter recebido a gente aqui no seu apartamento. Parabéns pela sua conquista, a gente fica feliz e comemora com você também, viu? Obrigado, eu que agradeço. Toninho, agora é com você. Vamos a mais algumas dicas práticas que podem te ajudar a atingir a tão sonhada independência financeira. 2 pilares são fundamentais: aumento de renda e redução dos gastos. Ganhar mais é importante, apesar de não ser o fator mais decisivo para alcançar a riqueza e a independência financeira. Faço essa ressalva porque não basta focar no aumento da renda se a família mantiver o descontrole. Lembre-se de investir em formação. Pare para pensar um pouco. Por que algumas pessoas ganham mais do que outras? Por que o salário hora de alguém que faz um trabalho repetitivo é menor do que de um trabalhador qualificado? Pois é, o conhecimento aplicado e a escassez geram valorização. O IBOP divulgou uma pesquisa recentemente que mostrou que a renda das pessoas aumenta consideravelmente a cada ano quanto mais instrução essas pessoas tiverem. Isso se aplica por um simples fator: quem consegue resolver problemas complexos pode cobrar mais por isto. Eu sei que não é novidade para você o fato de a educação de qualidade, aquela que realmente agrega valor ao profissional e o capacita a enfrentar os desafios, traz melhorias substanciais na renda da família. Mas se você acha que somente a formação acadêmica serve para este propósito, você está enganado. Com tanta informação disponível na internet, você pode tranquilamente
conseguir melhorar sua renda sem gastar nada. Basta ter disciplina para estudar e se capacitar em cursos online ou de forma independente. Outra sugestão para aumentar sua renda é fazer freelance, ou mais conhecido como trabalho temporário. Fatores ligados à pesada carga tributária, que é imposta para que se tenha um funcionário, acabam muitas vezes inibindo empresas de contratarem novos profissionais, mas suas necessidades em termos de trabalho ainda permanecem. Nesses casos, o trabalho como freelance ganha muito espaço. Quase todos os setores comportam trabalhos assim. Muitas empresas têm optado por esta forma de preencher suas necessidades, pois em muitos casos o serviço oferecido tem mais qualidade e um custo menor, além de não trazer o vínculo empregatício. Vem então a pergunta: como começar? Estude bem o mercado em que deseja atuar, crie seu portfólio e, principalmente, estruture a forma como você irá trabalhar. Quais o serviço irá prestar? Aonde? Que horas? Quanto vai cobrar? Como irá recebê-los? Como obter o seu CNPJ? Entre outras coisas. Planeje seus passos e organize sua agenda de modo a aproveitar seu tempo livre para trabalhar deste modo. As horas extras também podem te ajudar. Pode parecer até óbvio falar sobre isso, mas a realização de horas extras pode ser uma boa saída para aumentar a renda de forma temporária. Muitas empresas têm programas interessantes para permitir que os funcionários trabalhem algumas horas a mais e, com isso, consigam uma renda maior durante algum tempo. Falo com cuidado deste item porque ele deve ser uma saída temporária, uma vez que a qualidade de vida e o bem-estar familiar são bastante afetados quando as horas extras passam a ser considerados como renda certa, uma vez que o tempo em família diminui drasticamente. Apesar de não ser exatamente o melhor caminho, em dados momentos a realização de mais horas extras pode ser uma boa saída sim. Faço novamente o alerta: tome cuidado para que o trabalho não tome conta de toda a sua vida. Use essa alternativa como algo temporário. E verifique também com a sua empresa um plano para executar essas horas extras. Com planejamento, os efeitos colaterais serão bem menores. E que tal vender produtos ou serviços? Com a internet temos muito mais facilidade de oferecer nossos talentos e, com isso, muitas possibilidades de ganhar dinheiro. Existem diversos sites específicos para a venda de produtos, como artesanato, até os mais óbvios, como serviços e bens de consumo. Com isso, você pode obter uma renda extra. Ofereça algo que realmente resolva um problema ou preencha uma necessidade e que tenha um valor compatível diante do atual cenário econômico. A fórmula ideal para ter um negócio rentável hoje em dia é ganhar pouco na unidade, mas muito na quantidade. Esse item é um pouco diferente do que falamos sobre os freelas, porque aqui o foco não é fazer um pouco mais daquilo que você já faz profissionalmente, mas sim aproveitar seu tempo livre para fazer algo diferente, como, por exemplo, transformar seu hobby em uma atividade lucrativa. Em todos os casos, tudo deve ser feito dentro da legalidade, recolhendo os devidos impostos e cumprindo todas as obrigações. Isso garantirá a longevidade de sua atividade econômica. Por fim, empreenda. Este é um passo bastante natural e que tem ligação com todos os demais. De repente, tudo faz sentido e você chega à conclusão que tem potencial, tem clientes, pode prestar bons serviços, produzir produtos desejados e de qualidade. Então, por que não acreditar que é possível sair do microempreendedor individual e começar uma empresa propriamente dita? Muitos dos negócios que hoje tomam conta do mundo começaram em uma garagem, no fundo de uma casa e até mesmo como uma brincadeira. Reconheça seu potencial, faça o seu melhor e aproveite as oportunidades que surgirem. A longo prazo, empreender pode ser uma grande saída para aumentar a sua renda e, principalmente, criar uma nova fonte de recursos financeiros. Com possibilidades eminentes de crescimento e cuidado com os detalhes, sejam eles administrativos,
técnicos, de pessoal ou financeiros, todo empreendimento pode dar certo. É lógico que para isso você precisa criar um negócio de valor, trabalhar bastante em seu crescimento como empresário e buscar sempre oferecer atendimento, bom atendimento, produtos e serviços de excelente qualidade. E para concluir, eu afirmo que a boa notícia é que você não precisa aplicar apenas uma dessas dicas, e nem mesmo todas elas. É possível conciliá-las e alterná-las de uma maneira sadia, o que vai variar de acordo com a profissão, o grau de comprometimento possível para o momento e o esforço necessário diante das oportunidades. Tenha em mente que existem diversas maneiras de aumentar a sua renda. Algumas delas você conheceu ou recordou aqui hoje. O fundamental, portanto, é ter iniciativa, perseverança, compromisso e dedicação para encontrar aquela ou aquelas alternativas que se enquadram melhor para você. Perceba também que cada mercado oferece diferentes oportunidades e muitas vezes será possível aumentar consideravelmente sua renda sem tantas mudanças drásticas no seu dia a dia. Criar um novo patamar financeiro não está relacionado à sorte. As palavras de ordem aqui são disciplina, persistência e planejamento. E exercite sua criatividade nesse sentido. E para concluir, eu quero deixar com vocês uma outra importante mensagem bíblica. Quando você alcançar a sua independência financeira, lembre-se que Deus deseja que você faça algo mais. Lembre-se do grande mandamento: amar o seu próximo como a si mesmo. Observem as palavras que encontramos na carta de 1 João, no capítulo 3, no verso 17, que diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e se fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O verso 18: filhinhos, não amemos apenas de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. A palavra de Deus diz que quando nós alcançamos as nossas metas financeiras, a prosperidade material, e mesmo que não seja muito, mas quando você tem a sua estabilidade financeira, você deve se lembrar do seu próximo, porque nós temos que amá-lo como amamos a nós mesmos. Portanto, quando você alcançar a sua independência financeira, lembre-se de partilhar durante a sua jornada até lá, e quando você a conquistar, lembre-se de partilhar um pouco do que Deus lhe concedeu. Ajude o seu próximo e você vai abrir as portas para levar a eles o Evangelho e a Palavra de Deus. Que Deus lhe dê esta bênção e que você seja muito feliz. Foi um prazer ter a sua companhia e até a próxima semana no nosso próximo encontro.